boa noite, gurias! Tudo bem? Estão preparadas para mais uma live para a gente falar muito sobre pintura Bauer? Então vocês estão no lugar certo. Tudo bem? Vamos dar boa noite para quem está chegando. Renata já chegou. Boa noite, Renata. Vou fazer a pintura de uma florzinha no Bauer, né? Vou fazer uma rosinha que é um pouquinho diferente, que a gente usa dois tipos de pincel, na verdade, três tipos de pincel nessa pintura. E vocês vão ver como é legal, tô com ela com risco aqui. Mas antes eu queria só avisar para quem ainda não está sabendo, quem está chegando agora de paraquedas aqui no meu Instagram, quem não conhece pintura Bauer, quem não me conhece, meu nome é Tina Laus, eu sou especialista na pintura Bauer Malerai, que é uma pintura folclórica alemã, e a gente tem um curso 100% online, tá? De pintura Bauer para iniciantes. Esse curso, ele pega pessoas que não sabem pintar. É um público bem assim, que nunca fez aula de pintura na vida, nunca fez aula de desenho, que não sabe, mas vendo a pintura Bauer se encanta, tem um sonho de fazer essa pintura. Então esse é o nosso serviço, é isso que a gente tem para oferecer. São aulas de pintura Bauer, tá? E esse curso é justamente voltado para iniciantes. Então a gente pega desde o comecinho, desde o risco, como é que faz a florzinha, qual é o pincel que usa, qual é a tinta, como é que faz as pinceladas principais da técnica. Essa técnica trabalha muito com pinceladas únicas, que a gente fala que é uma técnica one stroke, tá? One stroke quer dizer uma pincelada. Então a gente faz vírgulas, faz pincelada em formato de S, faz folhinha com abertura lateral, enfim, a gente usa muito esse pincel, que é um pincel chamado pincel redondo, tá? A técnica a gente usa bastante o pincel redondo para fazer vírgulas, a gente usa alguns outros pincéis também, liner, língua de gato. Então, assim, não é uma variedade muito ampla de pincel, então com poucos pincéis você consegue pintar a técnica. A gente usa tinta acrílica à base de água, uma tinta praticamente sem cheiro, uma tinta bem tranquila, é lavável com água, tá? Então, é uma tinta para artesanato, a gente faz o curso ensinando as flores, aí tem passarinho, tem arabesco. É muito legal, muito colorido, é uma pintura muito gostosa. Para quem quer ter um hobby, para quem quer se sentir bem, relaxar, para quem quer fazer uma renda extra. No início da live, né, a nossa conversa com a Renata era sobre isso, mas infelizmente a internet não ajudou. Então, gente, aproveita, tá? Porque realmente essa técnica é uma técnica que está conquistando muitas pessoas no Brasil, as pessoas estão começando a conhecer a pintura Bauer, estão se apaixonando. E assim, para quem tem interesse em vender, a venda é muito rápida, você posta no Instagram, já tem um monte de gente dizendo que quer. E também o retorno emocional de quem pinta, o relaxamento, né? Muitas pessoas que estão passando por aquele momento do ninho vazio, em que os filhos saíram de casa, já cresceram, aí fica aquela casa meio vazia, meio grande, e aí a pessoa fica meio sem chão. Então, dessa maneira, ela encontra uma forma de passar o tempo, né? E aí recuperar também os móveis da sua casa, pode recuperar criado mudo, pode recuperar mesinha, banqueta, cadeira, armarinho, né? Dá para fazer umas flores bem lindas nas portas, tá? Então, assim, é uma técnica muito legal, muito gostosa. E a promessa do curso é que em 30 dias você sai pintando. Gente, é real. O curso tem 8 aulas ao vivo comigo, 2 por semana, mais outras aulas já gravadas. Todas as aulas ficam gravadas, inclusive as ao vivo. Então, se você não puder assistir um dia, pode assistir no dia seguinte, que ela vai estar gravada. Essa é a vantagem da pintura online, né? Porque tem muita gente que me chama assim, ai, Tina, mas eu queria presencial. Só que assim, primeiro que eu moro em Florianópolis, Santa Catarina, não posso fazer aula presencial para o Brasil inteiro. Segundo que no presencial, você, além do deslocamento, além, né, da fila que pega de carro, da gasolina, do estacionamento,
Se você não puder ir em algum dia e perder aquela aula daquela turma, você perdeu, né? A aula é dada, você perdeu, e aí você não tem como ficar vendo, revendo. O curso online tem essa vantagem. As aulas ficam gravadas, você assiste depois, quando quiser, sempre que quiser. Então, assim, tem muitas vantagens na questão do online, tá? Deixa eu pegar a apostila para mostrar para vocês. Já vou avisando para aquelas que vão perguntar se a apostila vende avulso. Não, não vende avulso, tá? Essa apostila ela é exclusiva dos alunos do curso. É uma apostila, tem 50 páginas, tem muita coisa. A apostila é linda, bem colorida, ó. Tem a história do Bauer, os exercícios que a gente faz nas aulas ao vivo, tem os projetos que a gente faz juntas, os riscos dos projetos, a foto dos projetos prontos, coloridos, tipografia germânica, que é a parte escrita, muito linda, gótica, tá? Tem círculo cromático para a pessoa saber colorir os seus projetos de forma mais coerente, né? Aí tem todos os projetos aqui são projetos que estão dentro do curso que a gente ensina, tá? Então são vários projetos complexos, além dos projetos de início, que são os exercícios que a gente faz juntas nas aulas ao vivo. Então, gente, é uma apostila que ela é incluída no valor do curso, tá? Ela não é vendida avulsa, é exclusiva dos alunos do curso. E assim, é um curso assim, muito completo que você não vai encontrar no mercado um curso que nem esse, tá? Que transforma a pessoa em 30 dias em alguém de que não sabia pintar nada para alguém que sabe pintar Bauer, né? E todas as possibilidades que existem dentro dessa pintura, tá bom, gente? Quem tiver interesse, que entrar para a turma 10, as vagas são limitadas, a gente vai vender só até essa semana. Quem tiver interesse, depois que acabar a live, que agora eu vou fazer a pintura da flor, vai lá aqui no Instagram, onde tem a minha biografia, né, que a gente chama, que é a bio, embaixo da minha foto do perfil, tem ali um link azul. Você clica nesse link e você vai ser direcionado para a página de compras desse curso. Lá você vai encontrar o valor do curso, tudo que está incluído dentro, formas de pagamento, depoimento de alunas. Então, é uma página bem completa para você ter todas as informações, tá bom? E não perder essa oportunidade. Já entra agora, a aula ao vivo começa agora dia 17 de janeiro, é toda terça e quinta. Se você não, à noite, se você não puder assistir, como eu disse, no dia seguinte, já pode assistir gravada. E aí você já entra em fevereiro sabendo pintar Bauer. E a Páscoa tá aí, né, gente? Dia 9 de abril é Páscoa. Bauer tem tudo a ver com a Páscoa. As professoras de Bauer já estão enlouquecidas ensinando os alunos, seus alunos, a fazer ovinho, né, gente? Então, assim, já aprende Bauer, já acaba fevereiro sabendo pintar, março você já vai fazer um monte de ovinho de pintura Bauer, e abril já pode presentear a família, vender, fazer o que você quiser, enfeitar sua casa, tá bom? A gente vai ter bastante workshop aí de Páscoa pela frente também. Então, ó, aproveita a oportunidade, gente, e não deixa passar. Venha fazer o ano de 2023 um ano especial na sua vida, um ano de mudança, um ano de crescimento. Vai valer a pena, tá? Vamos começar a pintura, turmas. Quem tiver alguma dúvida em relação ao curso, em relação à pintura, tá? Pode colocar a dúvida aqui no balãozinho de ponto de interrogação. Quando eu iniciar a pintura, eu vou tirar de novo os comentários para não atrapalhar. E aí eu não vejo mais perguntas, né? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, coloca no balãozinho ali embaixo, tá? Pra gente saber. Aproveita, já compartilha essa live, manda essa live para uma galera que você conhece, pessoas queridas, pessoas da sua família, amigas, pessoas do seu trabalho. Manda para elas vão te agradecer, eu tenho certeza. Porque as minhas alunas, muitas chegaram por conta de pessoas queridas que compartilharam as minhas lives, e hoje elas são pessoas transformadas, que realmente têm o Bauer na sua vida, são felizes, e você poder compartilhar essa felicidade com as suas amigas, tenho certeza que elas vão ser muito gratas, tá? Então, compartilhem a live, gente.
Gente, beijos, oi para todo mundo, é muita gente, eu não consigo dar oi assim individualmente. Sintam-se beijadas, queridas, abraçadas, tá? Minhas alunas amadas. Todo mundo que tá aí. Vamos, vamos conversar então sobre pincel e tinta. Vou mostrar para vocês. Ó, os pincéis que eu vou usar para essa flor, tá? Eu não tenho ela aqui pintada, só tenho o risquinho dela, tá? É esse risquinho dessa florzinha aqui, ó. Tá, gente? É uma rosinha. Essa flor, eu vou usar um pincel achatadinho só para fazer o fundo, tá? Então, eu vou usar simplesmente um pincel achatado assim, ó, para fazer só o fundo. Vou usar um língua de gato número 4, tá? Língua de gato número 4, ou filber, tem gente que conhece como filber, que é para fazer a parte das pétalas do topinho dessa flor. Eu vou usar o pincel redondo, que é o pincel típico dessa pintura. Eu vou usar o redondo número 6, que é esse grandinho aqui. Vou usar o número 4, que é um pouquinho menor. E vou usar o número 2 também, tá? Então, assim, ó, dos pincéis redondos, eu vou usar o número 6, o 4 e o 2. Então, é uma escalinha de tamanhos, tá? Para vocês verem aqui, ó, é uma escalinha de tamanhos, 6, 4 e 2. E aí também vou usar o liner, que é um pincel bem fininho, que é esse pincel fininho aqui assim, ó, que é pra gente fazer o pistilo, né? O pistilo que é um galinho assim bem fininho que sai de dentro do miolo da florzinha e que tem ali tipo pólenzinho que a abelha vem, né? Ali é o pistilo, tá? Eu vou trocar o meu celular de posição para que vocês, vou botar aqui num suporte para que vocês possam visualizar o que eu estou pintando. Deixa eu ajeitar aqui minha tábua. E aí, como eu disse, né, gente, qualquer dúvida, vocês então colocam a dúvida no balãozinho. Tem uma dúvida aqui já. Como conserva os pincéis para eles durarem? A Vera Artesanatos perguntando. Boa pergunta, Vera. O que eu faço? Eu nunca deixo eles sujos após a pintura. Eu sempre lavo com água corrente e sabonete líquido. Eu utilizo essa escovinha aqui, chamada da marca Condor, tá? O nome dela é escova para pincéis, da marca Condor, tem várias cores, enfim. E eu sempre utilizo essa escovinha para tirar todo o excesso de tinta que possa ter ficado no pincel. Porque assim, ó, a gente tem as cerdas e em seguida essa parte metálica do pincel chama-se virola. Essa parte de conexão da virola com as cerdas, se acumula tinta nessa parte, a cerda, ela endurece, a tinta endurece a cerda e a cerda abre, espana. E aí o pincel de Bauer ele precisa ter essa ponta fina. Se essa ponta tiver espanada, você não consegue fazer o acabamento das vírgulas, dos S-strokes, que são as pinceladas típicas do Bauer. Então, assim, ó, eu vou mostrar para vocês um pincel que é vendido como sendo de Bauer, mas na verdade ele não é de Bauer, ele é um pincel para aquarela, que a Ceramic faz, que é o azul da linha 311, a série. Ó, esse azul, gente, da série 311, ele não serve para Bauer, tá? Mas, por algum motivo, ele ficou popular dentro do Bauer, mas ele não é. O do Bauer, gente, é essa linha verde da Ceramic. Olha a diferença de um pincel para o outro. Vocês conseguem perceber que o verde, a ponta é fina e o azul, a ponta é aberta? Então, assim, é muito difícil ter um resultado bom, realmente bom de qualidade com um pincel que não é da técnica, né? E se você for lá no site oficial da Ceramic, você vai ver que essa é uma linha especial para Bauer. Tá bom, gente? Referência de pincel, tá? Condor ou Castelo? As do Castelo também servem para Bauer, Condor também serve para Bauer, mas eu não uso nenhum dos dois, eu uso Ceramic mesmo. Tá? Mas o mais importante do que a marca
é saber qual é a série que aquela marca produz para a técnica, porque a série do pincel diz qual é a técnica que ele se destina, tá? Na fábrica Ceramic, a série Bauer é a 705. Aí a numeração é o tamanho do pincel, né? Se você quer um pincel grande, pequeno e tal. Mas a série é o principal, é a que ele se destina. E eu só uso Ceramic porque, para mim, além de eu considerar de excelente qualidade, eu encontro muito fácil aqui na minha região. Eu moro em Florianópolis, Santa Catarina, e aqui na minha região eu encontro fácil Ceramic e fácil dessa série 705, que é a série de Bauer. Dentro do nosso curso de pintura Bauer, gente, a gente tem uma aula só ao vivo, só sobre material, pincel, conservação, e ainda tem aulas gravadas dentro da Hotmart falando sobre isso. Então, a gente tem uma conversa muito grande, profunda e longa sobre material, pincel, tipo de pincel, como é que faz, como é que limpa, como é que não limpa, o que que usa, tá? Então, assim, live é uma coisa mais rápida, a gente não tem um tempão, né, pra gente falar sobre isso, tá bom? Mas o que eu quero dizer é que a marca que eu uso é Ceramic. Tá bom. Então, gente, vamos começar. Vou trocar aqui, vou tirar os comentários. Quem quiser fazer pergunta, faça pergunta no balãozinho. Tá bom? Deixa eu ajeitar aqui o meu... Acho que não precisa mais, que eu tô com bastante carga. Deixa eu trocar aqui. Beleza, beleza. Vamos lá. Ó, gente. Vou botar aqui bem pertinho para vocês conseguirem ter uma boa visualização da florzinha, as cores que a gente vai usar. Então, já falei dos pincéis que nós vamos usar, agora eu vou falar das cores. A cor de base que eu vou usar é o goiaba queimada, tá? Tinta acrílica fosca para artesanato, goiaba queimada. Eu vou fazer uma matização com arandano e vou fazer algumas vírgulas de arandano também. Eu vou usar ali no pistilo esse amarelo cádmio e o branco, né? O branco é a cor mais usada no Bauer, a maior parte da luz, que é essa parte de iluminação, né? Ó, aqui a gente tem um modelo que eu já fiz em outra live, essa rosinha. Aqui a gente tem uma peônia, uma tulipa. Então, isso tudo são flores típicas do Bauer. E aqui eu vou ensinar mais uma agora, que é essa... que é uma espécie de rosinha, né? Essas flores são muito estilizadas, não necessariamente representam algo real, uma representação real da flor, né? Então, eu vou colocar aqui no meu pratinho a cor goiaba queimada. Vou pegar um pincel simplesmente achatadinho, tá? Ele não é necessariamente, não precisa ser um pincel de Bauer. No caso, eu tô usando o língua de gato, porque ele é achatadinho e ele tem essa linha arredondada na ponta que facilita, porque a florzinha é arredondada. Então, se eu usar aqui um pincel muito reto, eu vou acabar, em alguns momentos, pode ser que que pegue um canto ali que não fique legal, né? Então, eu simplesmente vou vir com a cor de base, goiaba queimada. Tô só fazendo um fundo, tá, gente? Agora, nesse momento, não é uma técnica de Bauer, necessariamente. Eu só tô pintando o fundo. E depois é que eu vou vir, então, com o pincel de Bauer, fazendo as vírgulas por cima desse fundo que eu tô fazendo aqui. Às vezes... como aqui eu tô pintando em cima de um papel preto, eu gosto de fazer esse fundo para garantir que a cor não vai ficar muito transparente, vai aparecer muito o fundo do papel. Então, por isso que eu tô fazendo esse fundo aqui pintado, tá? Mas às vezes, se é um fundo claro e a minha cor é uma cor sólida, boa, não precisa necessariamente fazer esse fundo, né? Mas é uma opção, digamos assim, tá? Tá, então tô fazendo aqui o fundo. Eu sempre faço live em papel, gente, e o nosso curso, os alunos todos compram um pacote de papel, né, um bloco, porque todos os exercícios a gente faz em papel
E isso ajuda muito nos exercícios. Depois que a pessoa pega a técnica, aí ela pode passar para uma peça em madeira, MDF, Bauer dá para pintar no vidro, dá para pintar na cerâmica, dá para pintar no metal. Limpando aqui o pincel, que eu vou trocar de pincel, a gente nunca deixa ele sujo de tinta. Vou pegar um pincel um pouquinho menor agora. Um pouquinho menor, que é o pincel língua de gato, que eu já vou fazer o fundo aqui com ele, porque depois eu vou vir fazendo com o branco essas mesmas pétalas. Então isso já me facilita se eu usar o próprio pincel aqui nessa etapa, tá? Essa florzinha, gente, ela já é um nível intermediário no Bauer. Essa flor já é um pouco mais difícil, tá? Do que outras flores, ela já exige um pouquinho mais de técnica e de conhecimento de pincel. Então, assim, para quem não pinta Bauer, pode achar com certeza um pouquinho difícil, mas para as minhas alunas, para quem já pinta, é tranquilo. Tá? A gente estica bem a tinta para ela não ficar embolada. A gente não deve usar pincel redondo de Bauer para esticar tinta, porque o redondo de Bauer não tem como objetivo esticar tinta. A gente tem que usar um pincel chato como esse que eu estou usando. Ok, gente. Então eu vou dar uma secadinha rápida aqui com o meu soprador térmico. Beleza. Agora a gente vai fazer uma matização, tá? Para quem está começando, nunca fez essa flor e que tem um pouquinho de dificuldade de visualizar qual é o risco original dela, já que a gente pintou por cima, tá? Você pode pegar o papel manteiga, não, né? O carbono branco, tá? Pode pegar o carbono branco. Eu já me lambuzei aqui toda de tinta. E repassar o risco, ou então com o próprio lapisinho giz, né? Que o lápis giz é um lápis tranquilo de riscar. A gente vem fazendo novamente aqui assim, ó, o desenho dela, porque nós precisamos desse desenho para fazer a matização. Eu vou fazer uma matização aqui do miolo também, tá? Deixa eu ver se com esse giz aqui. Não. E aí aqui, ó, eu tenho uma pétala, ó, eu preciso saber a posição dessas pétalas, porque eu também vou fazer uma matização. Eu vou fazer uma matização nesse miolo, marcando o miolo embaixo da pétala para soltar a pétala do corpinho da rosinha. E vou fazer aqui para marcar essa que ela é arredondada, né? Senão fica essa coisa chapada, reta, sem graça. E a matização é justamente essa técnica que eu ensino muito, né, no curso, para dar essa cara um pouco mais interessante, esse volume no Bauer. E então a gente usa muito a questão da matização. Você pode usar um pincel chanfrado para matizar, tá? O pessoal que pinta country sabe o que eu tô falando, né? O pessoal do country usa muito pincel chanfrado. Eu gosto de usar esse meu pincel mais velhinho aqui, que um dia foi um pincel redondo de Bauer, mas ele gastou. Aí ele fica bem quadradinho assim, ó. Eu pego aqui o cantinho da tinta, faço essa matização no pratinho, esse momento aqui é a matização, e aí eu venho aqui para fazer a sombra. Então eu venho aqui, ó, e onde tá essa partezinha aqui que eu fiz o risco, eu venho e faço a sombra, tá? Faço de novo, matização no pratinho e continuo fazendo aqui a sombra. Tá? A gente percebe assim, ó, no papel, gente, o papel, ele, as alunas sabem, ele absorve demais a umidade da tinta. Então, o papel é um desafio para a gente aprender a fazer o Bauer. Depois, quem aprende a fazer no papel, consegue fazer em qualquer outra superfície, porque o papel realmente
ele é um pouco mais difícil de fazer, né? Mas quando a gente aprende nele, a gente faz em qualquer lugar. Então, é uma vantagem, né? Aprender a pintar no papel, você aprende a hidratar corretamente a tinta, né? Então, isso tudo faz parte da técnica, né? De aprender a técnica. Aí, aqui eu vou fazer a marcação do miolo, tá? Então, eu faço aqui um miolinho. Ó, eu faço aqui um miolinho. E aí eu venho aqui, viro o meu papel ao contrário e venho por baixo aqui onde eu fiz a marcação das pétalas ali de cima e vou criando uma sombra embaixo das pétalas. Para fazer a matização, a gente precisa sempre estar cuidando aqui do pincel de matização para que ele esteja sempre com uma umidade correta, para a gente não fazer uma marcação muito dura na matização, né? Tem que cuidar, porque é importante que a sombra fique suave, que fique assim, degradê, né? Que não fique uma sombra, um risco escuro embaixo, né? Que cria o efeito de sombra mesmo. Então, agora, o que a gente começa a fazer? A gente começa a fazer as pétalas que estão aqui nessa parte superior com o língua de gato número 4. Então, eu vou voltar aqui com aquele mesmo pincel língua de gato que eu fiz a base ainda há pouco, né? Venho com a minha tinta branca, vou pegar essa própria goiaba queimada, que é a tinta de base. Eu vou pegar aqui um pouquinho, um minutinho, por favor. Essa tinta acrílica, ela seca muito rápido, então eu não posso ficar colocando com muita antecedência no prato, porque senão a hora que eu for usar para pintar, ela tá seca. Ó, gente, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, meu pincel língua de gato número 4, vou pegar a tinta de base, que é o goiaba queimada. Eu não pego demais, tá? Eu não exagero na quantidade. Esse pincel língua de gato, ele trabalha melhor se ele tiver menos tinta, tá? Então, a gente não exagera. Aí, eu pego aqui, ó, a pontinha no branco, também não exagero. Viro para cima, tiro o excesso no pratinho sem tirar muito, mas não posso ficar com tinta demais. E com essa posição do branco para cima é que eu vou fazer a minha primeira pincelada. Viro, ó, vou começar aqui por trás, tá? Viro aqui, ó. Vou começar aqui por trás, aperto aqui o pincel, puxo até o miolo. Refaço a pincelada. Vou lá e aquilo que eu acabei de fazer ali, de pegar a tinta, o branco e tal, eu faço de novo. Venho, ó, venho aqui e puxo em direção ao miolo. Refaço de novo. A gente faz isso e o miolo começa a ficar deformadinho. Aí a gente, no final, vem e conserta, tá? Ó, aqui, refiz. Ó, aqui, venho e aperto, dou uma puxadinha para o centro. Agora, gente, nessas 3 últimas pinceladas frontais, aqui tem um segredinho, tá? Eu venho aqui, ó. Eu vou fazer a do meio primeiro. Aperto para abrir bem a minha cerda, dou uma puxadinha. Refaço a pincelada ali, o carregamento da tinta no pincel, né? Refaço. E aí eu venho aqui, ó, e dou uma trepadinha ali por cima, tá, gente? Passo um pouquinho o pincel por cima. Ó, e aqui, ó, vou passar um pouquinho o pincel por cima, tá? Aí, o que a gente faz agora? A gente dá uma corrigidinha nesse miolinho, mas eu vou esperar
essa tinta secar e vou fazer dar continuidade no restante da florzinha e finalizar no miolo. Ó, gente. Então, agora, ó, venho aqui com um pincel redondo. Um pincel redondo, tá? Venho na minha goiaba queimada. Boto a pontinha aqui no branco. Tiro o excesso, tá? Aí, o que que eu vou fazer, ó? Ai, gente, tem um detalhezinho aqui. Peraí. Peraí, que agora nós vamos fazer uma outra coisinha, ó. Vocês vão vir com o pincel redondo, o número 4 primeiro, tá? Antes de fazer aquilo ali. Vocês vão pegar a cor arandano pura, que é essa cor escura, tá? Que eu usei para fazer a matização. A gente vai pegar a cor arandano pura. E aí, ó, eu vou fazer... Acho que eu vou fazer do lado de cá, tá? Ó, eu vou fazer aqui assim, ó. Uma vírgula aqui, tá? Agora que essa, para quem não conhece, gente, vírgula é isso, tá? Vírgula no Bauer, ó. Aí uma segunda vírgula menor, venho até aqui. E aí uma terceira vírgula pequenininha aqui, tá? Sempre acabando nesse meinho ali. Tá? Então, essa rosinha tem primeiro essas vírgulas mais escurinhas, que é como se fossem umas pétalas que ainda não abriram, ainda não desabrocharam. Daí, agora que eu vou vir com esse pincel redondo com carga dupla, na cor goiaba queimada ponta no branco. E aí eu venho, ó, aperto, abro ele e venho fazendo a minha vírgula até terminar aqui. Vou lá... O goiaba queimada tá bem ainda com bastante tinta, só repus o branco. Pego essa outra pincelada aqui assim, termino aqui. Depois pego essa outra aqui e termino aqui. Agora eu dou uma limpadinha, tá? Uma limpadinha de leve aqui nessa tinta branca, não é na água, tá, gente? A gente não fica molhando o pincel na água entre as pinceladas, porque isso carrega o pincel de água e destrói a estrutura da tinta. Venho de novo aqui a pontinha no branco, tiro o excesso branco pra cima, não mexo mais. Aí aqui facilita se eu girar aqui o projeto de cabeça para baixo. Começo sempre pela de trás, que é a maior e que tá no fundo, né? A gente sempre, na pintura, começa pelo que tá atrás, pelo que tá no fundo. Ó, aí depois aqui... E aí, por último, quem tiver dificuldade de fazer essas vírgulas menores com um pincel muito grande, nessas horas pode trocar o pincel por um pincel menor. Mas, né, eu consigo, para mim, eu só pego a pontinha aqui e tá tudo certo, né? Então, a gente tá quase finalizando essa florzinha. Vou limpar o meu pincel, porque eu, como disse pra vocês, a gente nunca deixa ele sujo de tinta. Mas essa limpeza, gente, é uma limpeza só agora momentânea. Depois que a gente terminar aqui a live, que eu terminar de pintar, aí eu vou lá no banheiro, né, na pia, enfim, boto sabonete líquido, passo a escovinha de novo, tá? Então a limpeza, ela é tem que ser bem certinha. Ó, vou fazer aqui essa matizaçãozinha aqui de novo. Então eu venho, não preciso carregar tinta demais aqui no meu pincel de matização. Pego aqui o ladinho nesse que tá escuro, né, o arandano, faço aqui a matização, que na verdade a matização ela acontece no prato,
E aí aqui eu venho e dou essa consertadinha, tá? Nessa parte que é para fazer como se fosse profundo, né? Como se ele tivesse assim mais afundado ali, tá? Então deixa eu ajeitar aqui, ó. Tá vendo, ó? Aí ele fica mais afundadinho, né? Deixa eu arrumar aqui, tirar esse que ficou aqui, ó. Com o pincel molhadinho eu consigo corrigir imediatamente, se a minha tinta ainda estiver molhada, né? Aí eu consigo corrigir, tá? Então assim fica mais bem feitinho. Agora a gente pode dar uma leve secada no miolo. Vou com o meu último pincel, que é o liner, tá? Também Ceramic, que é esse liner bem comprido. Aí eu vou pegar a tinta amarela. Ó, venho aqui com o liner, tá? Na tinta amarela, a gente usa... O liner a gente usa a tinta um pouquinho mais diluída, porque ele é um pincel diferente dos outros. No caso do liner, a gente põe mais água, daí sim, né? Ó, ele faz uns riscos bem fininhos, né? O objetivo do liner é conseguir um resultado assim. Os outros pincéis a gente não consegue um resultado tão fininho e delicado, por isso que a gente usa o liner. E aí eu novamente viro o projetinho aqui para ficar mais fácil. E aí eu venho, ó, saindo daqui de dentro, eu faço aqui, ó, um filetinho, né, um pistilo. Recarrego aqui um pouquinho do liner. Tá? E aí a pontinha dele, deixa eu botar um pouquinho mais de tinta. E aí a gente pode fazer o seguinte, a gente faz uma pontinha assim, né? De tipo como se fosse assim uma pontinha de um cotonete, né? Não precisa ser bolinha, a gente deixa um pouquinho mais compridinho. Aí eu posso vir com o pinta-bolinhas, que eu uso esse boleador aqui, tá? Que é o meu pinta-bolinhas delicadinho. E aí eu venho aqui no amarelo e faço vários pontinhos bem delicadinhos, ó, ao redor desse pistilo aqui, da pontinha do pistilo. Então, gente, essa é uma opção que vocês têm, né, de rosinha, de florzinha no Bauer. Quem quiser fazer aí um print, dá um print aí da rosinha, tá? Então, é isso. Deixa eu voltar, então. O telefone para aqui. Deixa eu ativar novamente os comentários. Gostaram, gurias? O que vocês acharam dessa flor? Hã? Quem gostou, manda coração, que eu adoro esse coraçãozinho aí que vocês mandam. Hã? Gostaram? Deixa eu ver. Perguntas. Que coisa mais linda essa flor. Boa noite. Qual a referência desse lápis giz? Lápis giz, a referência é da Gioconda White Coal, Gioconda, tá? Mas assim, ó, não precisa ter referência, tá, gente? Lápis, na verdade, vocês podem usar para fazer esse tipo de risco, assim, para, né? Vocês podem comprar lápis aquarelável branco. Às vezes, até em casa, vocês têm aquelas caixas de lápis. Quem tem criança em casa, às vezes tem caixa de lápis aquarelável. Pode pegar o lápis branco da caixa do filho. Qualquer
loja que vende produto para artesanato, papelarias especializadas, né, em artesanato, tem um lapisinho de giz. Só falar, eu quero um lápis giz, tá? Giz pastel, que tem a ponta fininha assim, para poder fazer uma marcação, né, que vocês precisem. Porque, na verdade, assim, as composições que eu faço, eu primeiro faço num papel vegetal, o projeto, digamos assim, né? São termos que ficaram da época que eu era arquiteta, fiquei 17 anos arquiteta, então eu faço o projeto da minha composição no papel vegetal, que é aquele papel translúcido e tal, né? E aí depois eu transfiro para a peça com carbono branco, tá? Então, o lápis é mais assim um quebra-galho, porque a não ser que seja por exemplo, assim, quando eu pinto o ovinho de Páscoa, eu não fico transferindo o risco para o ovinho, aí eu pego o lápis giz e aí eu faço ali uma flor e tal, mas a mão livre, né? Que não é bem um projeto, é mais assim uma florzinha, uma folhinha, um passarinho, uma coisa mais simples. Mas eu não sou do tipo de pessoa que faça projetos complexos à mão livre. Pá, 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 pá. Sabe? Eu desenho, eu estudo, eu faço muitas vezes ele espelhado, né? Então a gente dobra o papel vegetal por cima e recopia o risco. Eu gosto de pensar muito, assim, as minhas composições. Então eu uso o lápis mais para um quebra-galho mesmo. Tá bom? Gostaria de fazer o print da Rosinha? Colocar na tela de novo? Tá bom, querida? Bota sim, ó. Quem quer fazer o print da Rosinha, gente, ó. Pode fazer o print, ó. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gostaram da minha contagem regressiva? Quem quiser fazer o print da Rosinha e depois pintar essa Rosinha, posta nos stories de vocês, me marca, para eu ver que vocês estão gostando, estão acompanhando a live, estão aprendendo. Ok, gente? Tem mais uma perguntinha aqui, deixa eu ver. Acho que não, né? Tá? Gente, muito obrigada pela presença de todos. Quem quiser assistir a live novamente, ela vai ficar gravada. Quem quiser entrar para a próxima turma, aproveitar a oportunidade, pode entrar para a próxima turma, que vai começar agora em janeiro, turma 10, Pintura Bauer para iniciantes. Temos um workshop que vai ser um bônus, já no próximo final de semana, um bônus para quem entrar vai ganhar o workshop. As vendas dessa turma, elas se encerram agora, depois de amanhã. Então, assim, ó, quem perdeu, perdeu. Mas tem muita gente aproveitando a oportunidade. Eu acho que você devia pensar um pouquinho em você também e devia aproveitar para fazer um 2023 muito legal, muito diferente, muito colorido, agregar coisas boas para sua vida. Gente, gratidão, muito obrigada, tá? Um beijo grande no coração de vocês. A gente se encontra amanhã de novo às 20 horas, falar mais um pouquinho de Bauer, pintar mais coisas de Bauer para vocês aprenderem, tá? Me manda teu trabalho, me manda. Tina, fiz o cravo descabelado, ficou lindo, nunca tinha pintado nada, fiquei toda orgulhosa. Obrigada por ensinar. Ai, me marca, posta nos teus stories e me marca, Tina Laus Pintura Bauer, vou adorar ver. Tá bom? Rê, obrigada, Rê, tá? Por ter participado, muito obrigada. Manu, beijos, beijos. Gente, eu vou esquecer de alguém, então não vou falar para todo mundo. Vai geral, ó. Beijos, boa noite, tá? Beijos.